Ótimo. A partir de agora, então, eu estou gravando. Nosso amigo Abednego de Moçambique tá com dúvidas aqui. A gente vai tirar todas as dúvidas, tá? Para que você consiga, né, entender não só o uso do software, que é o só para mim, na minha opinião, o melhor software que existe hoje de análise de projetos de estruturas, sejam elas de concreto armado, pré-moldado, e estruturas metálicas, fundações, muros de contenção. Tem muita coisa que você faz nesse software, né? O que eu vou Ok. fazer? Eu vou abrir o seu projeto aqui no AutoCAD. Eu já tinha baixado ele. Eu vou compartilhar minha tela contigo, com você, tá? Primeiro, deixa eu compartilhar aqui para você acompanhar todo. Yeah, de fato, até pode abrir. Acho que há uma alteração que eu fiz, mas vamos lá ver se havia enviado para ti com essa alteração ou não. Eu havia gravado essa versão em 2010, porque eu não sabia Não qual tem seria a problema. versão que eu ia usar. Essa aqui é o seu projeto, correto? Ah, yeah, é, de fato, mas ok, é, É uma edificação térrea, né? Bem tranquila de fazer o exato. cálculo. Você previu uma laje na cobertura ou vai ficar sem laje? Tem laje, tem laje. Uma laje, tá bom. Yeah. Aqui é uma disposição dos pilares que você já tinha lançado, é isso? Sim, sim. Então a gente pode pegar esse arquivo aqui para ela jogar dentro do CPCAD, para a gente já conseguir locar os pilares de acordo com o seu projeto aqui, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu só vou verificar se a escala está correta, tá bom? Não Ok. tenho cotas aqui, mas eu posso cotar para saber em que Ah, escala. yeah, de fato eu não havia colocado. Tudo bem. 3,15, as paredes têm 15. 15, né? Só conferindo aqui. Isso. 15, legal. O que que eu vou fazer? Eu vou salvar como aqui. O CPCAD ele não vai aceitar arquivos DWG com extensão maior do que o 2010, tá bom? Então veja aqui, ó. Se Ok. eu salvar esse arquivo agora e tentar jogar no CPCAD, ele não vai permitir, ele vai dar um erro, tá bom? Olha só, eu vou pegar aqui, deixa eu ver em que formato, eu vou pegar no próprio CPCAD. Você está vendo a minha tela do CPCAD? Certo. Ok, eu acho que eu já tinha até aberto ele aqui. Aí ele vai fazer a verificação, né? Eu tenho mais alguns 70 dias ainda de licença. Lembrando, eu uso uma licença educacional aqui, tá bom? Eu uso a educação para fins didáticos mesmo, para ensinar os meus alunos sobre o projeto de estruturas, tá bom? Vou pedir um projeto Ok. novo aqui. Veja se eu escrevi o seu nome certo. Abednego, projeto estrutural. Tá certo? Ok. Só colar aqui uma descrição. Projeto estrutural Abednego em concreto armado. Aceitar. Aí ele vai perguntar se eu quero deixar esse projeto na nuvem. Não preciso. Porque você poderia, aí de Moçambique, fazer alterações nesse projeto, tá? Ok. A CIP disponibiliza essa ferramenta aí. Eu poderia, nesse momento, ele abriu essa tela para a gente, eu poderia simplesmente introduzir uma obra vazia, sem nenhuma informação, e anexar a planta baixa para eu saber locar os pilares. Mas eu posso também utilizar um DWG que eu já tenho, tá? E aí ele pode, por exemplo, a partir dos pilares, já lançar os pilares de acordo com a altura que você desejar. Então eu posso tanto fazer uma por obra vazia, quanto por DWG, quanto por um CIP 3D, trazer uma, né, importar uma estrutura metálica do CIP 3D, pegar um IFC que você gerou no Revit, tá? Então tem muita coisa aqui que você pode automatizar. Então eu vou gerar por DWG, aceitar. Aí que ele vai perguntar o que, como que vai ser essa disposição dessa estrutura, se ela tem cobertura, se ela tem subsolo. Veja que é um software que você faz dimensionamento de grandes estruturas, né? Não tem o subsolo, vou desmarcar Ok. aqui. Eu tenho apenas o piso. Qual é a cota do teu pé direito lá? São 3 metros? Yeah, são Sim, 3 3 metros. metros, legal.
Vou pedir cobertura aqui. Se eu errar alguma coisa aqui, depois eu posso adicionar ou retirar pisos, tá bom, Abednego? Sem problema. Ok, Então vou dar o seguinte. Então veja que eu deixei só 2 pisos, né? Térreo com 3 e um outro segundo piso com 3, que eu vou fazer a cobertura. Eu posso deixar com 1 metro para eu fazer a estrutura do telhado. Se você escolheu colocar uma platibanda lá em cima ou não. Deixa eu ver aqui, acho que não, né? e a escolher, Tem uma platibanda, beleza. A gente pode. certo. Aqui no Brasil a gente usa geralmente a platibandas de 1,20 m. Não sei qual é o padrão que você usa aí. Vou deixar aqui 1,20 m. Se eu errar, eu posso editar, tá bom? Aqui ele está Ok, tudo bem. pedindo ó, sobrecargas de utilização. Aqui a gente usa no Brasil a NBR 6120 e a norma brasileira que vai dizer quanto de carga adicional, de sobrecarga, você tem que adicionar para fins de projetar uma estrutura de forma segura, tá? Se você quiser, se você não tem dúvida, você zera tudo aqui, é o que eu faço sempre, porque aí eu vou consultar a norma e lançar de acordo com a norma. É um dormitório, não, é uma sala. Então aqui no Brasil muda, tá? Vai de 150 a 200 quilos por metro quadrado, dependendo da região da residência, para fins residenciais, né? Então vou deixar tudo zero, que depois eu vou adicionar quando eu estiver lançando as cargas lá. Então veja só, aqui ele, não sei se você está enxergando, mas aqui ele está me dizendo, que eu disse que eu criei um piso e uma cobertura, tá? E veja que a altura não está batendo, né? Ok, Então, desculpa, na verdade esse piso 1 aqui vai ser a minha cobertura, tá? Vai ser a minha cobertura. sem a Esse de cobertura por cima vai baixo. ser a minha platibanda, tá? Porque na Ok, platibanda é até onde vai os pilares, porque aqui, por exemplo, você pode escolher estender o pilar até a linha da platibanda para amarrar a alvenaria da platibanda no pilar, ou como algumas vezes as correto. pessoas fazem, eles amarram a alvenaria na alvenaria. Aí é uma Tudo bem? escolha, tudo bem? Eu vou deixar que o Certo. pilar vá até em cima para dar uma segurança para eu ter onde amarrar de forma ideal a minha alvenaria. Mas se você não quiser, você não precisa ir com o pilar até em cima, ele morre na laje, né? E em cima fica só Não, tá bom assim. Tá a bom cota assim. da fundação. No Brasil, a gente costuma sempre escavar pelo menos 1 metro para retirar daquele solo laterítico. É aquele solo que Ok. contém ali, né, impurezas, matéria orgânica em decomposição. É um solo muito comprimível, né? E aí não é ideal para estruturas de edificações, tá? Então eu vou colocar aqui menos 1 metro, ou seja, eu vou escavar a minha fundação, a minha cota de arrasamento da fundação vai estar a -1 do solo natural, tá bom? Aí Beleza. você vê, ó, que ele acaba fazendo isso aqui, ó. Então ele baixou, aí eu posso adicionar aqui, ó, por exemplo, um piso chamado baldrame. Ok, aquela viga, né? Isso, a viga baldrame aqui, né? E ela vai ter a altura de 1 metro. Olha só, ele já fez aqui, ó. Correto. Então eu tenho lá embaixo a fundação, no nível do solo baldrame, e aí eu posso só reorganizar aqui e colocar que agora aqui é o meu térreo. E acima dele eu posso colocar como sendo a minha platibanda. Vou só alterar o térreo, tem 3 metros. E a platibanda vai ter só 1,20 m, 0,2. Ele não coloca vírgula, tá? No Brasil, para separar as casas decimais, a gente usa vírgula. Como o CPCAD é um software internacional, ele usa o ponto. Então Ok. ficou lá, ó. Fundação, acima tem a minha baldrame, que ficou a 1 metro. Depois, 3 metros eu vou ter o nível do térreo. E para cima eu vou ter a minha platibanda, tá? Mas por que térreo não cobertura, prof? Pode ser aqui, ó. Eu posso colocar Mas como tudo bem. cobertura, não tem problema. Você renomeia. Ok. E aqui onde é baldrame, eu posso colocar o térreo, tá? Correto. Aí sim. Aí, não, é só para fins didáticos para você entender o que a gente está fazendo. E aqui, ó, é a minha fundação. Fundação. Good. Tá? Então, quando eu clico, ele deixa em vermelho o nível que eu estou editando. Ó. Então, fundação, aí ele deixa em vermelho aqui, ó.
O térreo vai estar aqui na cota 0 do terreno. A cobertura é o próximo acima e a platibanda é o último piso, né? E aqui ele está pedindo para Certo. eu colocar sobrecargas de utilização, que ele chama de SCU, sobrecarga de utilização, e o CP é o carga de peso próprio. Não vou adicionar aqui porque o próprio software já vai calcular se a viga, dependendo das dimensões da viga ou do pilar, ele vai ter o seu peso próprio, tá? Então eu coloco 0 aqui para não colocar carga sobre carga e eu ficar com sapatas muito grandes, tá bom? Certo. Deixei tudo zeradinho aqui. Foi o seguinte, aqui é o momento onde eu vou adicionar aquele meu arquivo DWG, tá? Então vou aqui, projeto Abedningo. Olha só, vou tentar adicionar. Se você já tinha salvo em 2010, né? Sim, sim. Legal. Então veja que ele adicionou. Eu vou retirar aqui porque tá meio poluído. Se você olhar, tem muita informação aqui. Eu só quero dizer onde vão ficar os pilares. É só isso que eu quero, tá? Nesse momento. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no meu AutoCAD e vou salvar essa planta aqui, ó. Posso usar essa aqui, tá em escala, né? Eu vou salvar Certo. como. Eu vou dizer que essa é a minha planta de pilares, Correto. tá? Em AutoCAD 2010. Se eu salvar em 2018, ele vai dar erro, tá? Então, salvei. Yeah. Aconteceu comigo isso. Então, o Yeah. que é excedente, eu vou retirar aqui, ó. Certo. E uma coisa interessante é você deixar a sua UCS já num ponto de pilar. Porque quando ele trazer para dentro do CIP, ele não esteja deslocado, tá bom? Então eu posso dizer que você sabe o que é UCS no AutoCAD? Não, não. Não. É a tua Não, unidade de não. coordenadas, tá bom? Por exemplo, Ah, se eu deixar a minha UCS aqui onde ela está, ó, será que esse pilar aqui, que vai ser o meu pilar 1, ele vai estar na coordenada 00? Não, ok. porque ó, ele está com a UCS, ela está deslocada. Então, ó, se eu pedir Deslocada do ID, ponto C. o comando no AutoCAD ID, ele identifica qual é a coordenada do ponto. Então, eu digitei ID, apertei Enter, e aí ele está pedindo ó, qual é o ponto que você quer saber a coordenada. Esse pilar aqui, ó, no centro dele. Aí ele está me dando aqui, ó, olha só, é o ponto 33 e coordenada Y. Deixa eu alterar aqui, ó. Ponto 33x e 44y. Era para dar 00, porque eu quero que aquele pilar ali seja a minha origem, tá? Ou seja, a minha Certo. UCS não está ajustada a esse projeto. E se você olhar, ele me dá a coordenada Z, que a gente usa para topografia, né? Que é a altitude. Certo. Então, eu vou digitar o comando UCS e vou colocar minha UCS bem aqui nesse pilar. Coloquei e dou Enter. Pronto. A minha UCS, está vendo aqui que tem ó, X e Y agora? Ele está travado exatamente nesse pilar. Se eu pedir o ID desse pilar, ID Enter, e clicar aqui, olha lá, ó, coordenada X 0, coordenada Y 0, coordenada Z 0. Esse pilar aqui, ó, se eu pedir a coordenada dele, vou só dar o Enter porque eu já estou dentro do comando, né? Enter. Aí ele me diz lá, ó, esse pilar está deslocado em X 3,30 m, em Y ele não subiu nem desceu, e em Z ele não teve altitude, tá? Então, ideal. Agora eu Ok. já tenho o meu arquivo pronto para ser lançado lá. Eu vou só apagar aqui informação adicional aqui, ó. Eu posso apagar, tá? Se Certo. for de coisa que eu puder limpar, aí eu já limpo aqui. Acho que isso aqui é o desenho de uma fundação, né? Eu acho que eu vou fazer aqui, eu não entendi direito, mas tudo bem. Então, Sim, sim. É tipo na abertura praticamente, dos caboclos, mais ou menos. ok. Praticamente aqui a gente já limpou um pouquinho, tá? Se quisesse retirar essas linhas vermelhas, essas amarelas, ó, posso selecionar, pedir para eles linhas de eixo. Só que aí essa linha é muito mais aquelas vigas aí Perfeito. de coroamento. Ok, pode deixar aqui, não tem problema. Então, eu vou só dar um zoom extent